Estando dentro do nosso propósito, e eu tenho certeza que o Espírito Santo também nos conduzirá a falar do grande amor de Deus, a anunciar o reino, anunciar que aonde você está, Cristo está presente e assim por diante. Nós queremos aproveitar este momento e eu quero apresentar aqui uma passagem bíblica, uma passagem que aconteceu no meio de dois homens que iam a caminho de Emaús. Você pode até ter conhecimento a respeito desta palavra. E após a morte de Jesus, eles se entristeceram devidamente ao ponto de querer retornar às suas origens, retornar aos seus velhos trabalhos e seguiram rumo à sua antiga cidade. E pelo caminho, eles iam comentando a respeito daquilo que Jesus havia dito, a respeito daquilo que ele havia prometido e a situação em que eles estavam agora desamparados. Jesus tinha ido à sepultura e eles estavam sem o seu mestre. E pelo caminho eles iam caminhando e comentando a respeito de tal. E entristecidos, nem sequer lembravam de tudo quanto Jesus havia dito. E de repente aproximou deles uma terceira pessoa, um homem, e perguntou: por que é que vocês estão tristes? Do que vocês estão comentando? O que está acontecendo? E eles narraram toda a história, todos os últimos acontecimentos do qual eles haviam passado. E aquele homem disse para ele: mas nas Escrituras não está escrito que tais coisas deveriam acontecer? E eles ainda contestavam dizendo, mas o Senhor não é nenhum daqui, o Senhor é forasteiro, não conhece os acontecimentos, os rudimentos que aconteceram nos últimos dias? E aquele homem continuava com ele afirmando de tais coisas que deveriam ter acontecido e eles não entendiam. Porém, durante o decorrer daquela caminhada, aquele homem começou a falar das Escrituras, aquele homem começou a falar do reino, aquele homem começou a falar coisas das quais eles tinham conhecimento, dos quais Jesus já havia falado com eles. Mas eles, prosseguindo com a viagem, sentia que no seu coração, no seu peito, a presença de Deus ardia ali dentro no seu interior, mas jamais eles desconfiavam de quem era aquela pessoa, aquele homem do qual se juntou a eles pelo caminho retornando para Emaús. E num determinado momento, já quase se fazia noite, e aquele homem dizia que ele iria mais adiante, que ele não iria parar com eles, mas eles insistiram. Eles insistiram para que eles passassem a noite com ele ali, porque já se fazia tarde e seria bom que eles estivessem juntos e no outro dia pudessem seguir a caminhada. E aquele homem acabou aceitando e ficou ali com eles. Sentaram-se à mesa, eles foram se alimentar, o alimento na mesa, e de repente aquele homem tomou o pão, deu graças, partiu o pão e eles perceberam, eles notaram que aquele homem era o próprio Jesus que já havia ressuscitado. Às vezes nas nossas vidas nós pensamos que estamos só. Às vezes nas nossas caminhadas nós pensamos que Deus não está conosco. Nós nos sentimos às vezes menosprezados e chegamos até a pensar: Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Deus não quer nem saber de mim. Apesar de nós termos uma vida pecaminosa, termos herdado o pecado, Deus nos ama. Deus tem um amor muito incondicional, incalculável por nós. Porque se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Mas de repente nós pensamos desta forma e nos entristecemos. Mas
A palavra de Deus diz que ele não se esqueceu de nós. Pode até um filho se esquecer da sua, a mãe se esquecer do seu filho, digo, porém Deus nunca se esquecerá de nós. E ele diz que onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali ele se fará presente, ali ele estará conosco e jamais nos deixará só. Ele diz: clame a mim e responder-te-ei. Ele diz também em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nós estamos numa situação que jamais devemos pensar, jamais devemos imaginar que Deus tenha se esquecido de nós. Não se esqueceu. João 16, se eu não me engano, me falha a memória, 33, está dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus, ele diz: eu venci o mundo. Ele vai nos acompanhar, ele vai nos dar o escape. Não vem sobre nós tentação tamanha da qual ele não nos dá o escape. Então é preciso nós termos bom ânimo, é preciso nós caminharmos. Quando você pensar que está sozinho, jamais, jamais. Deus diz em sua palavra que ele habita em nós e ele andará no meio do povo, e nós seremos o seu templo e ele será o nosso Deus. Nós seremos o povo seu. Então Cristo, o Espírito Santo, habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Então por isso, meu amigo, minha amiga, lembre-se que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar condições de estarmos nos preparando aqui, para ir para o lugar do qual ele foi preparar. Às vezes nós queremos, exigimos: olha, eu quero isso, quero aquilo, andar na rua de ouro, andar numa casa, namorada, queremos muitas coisas. Mas se ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não havia dito. Então nós temos que crer. Se Jesus nos disse isso, se ele nos falou isso, é porque ele conhece. E outra coisa, quando Jesus deixou este mundo e foi embora, depois de ressuscitar, depois de ter aparecido a alguns apóstolos, depois de ter comido mel, depois de ter feito várias aparições aqui na terra, ele voltou para de onde ele tinha vindo. Então ele foi preparar o caminho. Esse caminho não estava aberto ainda, esse caminho não estava preparado. Então ele já foi, ele preparou o caminho está preparado. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então este caminho Jesus já preparou. Ele diz: eis que eu vou preparar-vos lugar. Ele preparou já o caminho está preparado. Ele já chegou lá, ele conhece o caminho. Então quando chegar a nossa vez de fazer este percurso, já que nós estamos no caminho, nós saberemos, já está desbravado, né? Como se diz aquele que mora no sertão, a picada do caminho já está feita, é só seguir. Seguir quem? Seguir a Jesus. Ele morreu e o Pai o ressuscitou. E quando nós dormirmos, quando nós descermos à sepultura, Cristo também, através do Pai, juntamente com o Pai, ele vai nos ressuscitar. E nós vamos pelo caminho. Nós vamos por onde ele foi. Ele já abriu a estrada. O caminho está feito. É só nós seguirmos. Então nunca pense, nunca desista. Se o teu líder, se o teu mestre não te trata bem, não se preocupe. Não se preocupe. Se às vezes te criticam, se às vezes não aprovam aquilo que você está fazendo dentro da palavra, bem entendido, dentro da palavra, não é fora da palavra. Às vezes você está fazendo alguma coisa dentro da palavra e tem um monte de crítica, assim como Jesus, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, sem nenhum erro, foi criticado. Mas ele estava corretissimamente certo, fazendo o ide do qual o Pai havia lhe pedido para anunciar o reino.
Então não se preocupe se estão indo contra você, se estão querendo, de uma certa forma te menosprezar. Não, fique na presença de Deus. Deixa que lá, quando nós estivermos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde Jesus diz que todo joelho se dobrará, ali as coisas vão acontecer. E a verdade, ela será dita. Esteja você onde você estiver, esteja com quem você estiver, pregue dentro do templo e também fale de Jesus fora do templo. Nós aqui, por exemplo, às vezes você abriu este vídeo, abriu esta mensagem e você não estava nem esperando de nos encontrarmos aqui, estarmos falando. Isto é falar de Deus a respeito de estar fora do templo. Dentro do templo é quando eu estivesse, por exemplo, anunciado, olha, a partir de tal hora, em tal canal, em tal lugar, assim, tal. Você saberia que eu estaria lá. Isso é pregar dentro do templo. Agora, fora do templo é quando você encontra alguém na rua, encontra alguém na feira, lá na tua escola, no passeio que você está fazendo, e esta pessoa, você vê que ela está necessitada, precisando do amor de Jesus. Isto é falar de Deus fora do templo. E você conforta aquela pessoa, você dirige uma palavra de ânimo, uma palavra para que aquela pessoa possa se sentir amada, se sentir prestigiada por Jesus. Você é boca de Deus. Você, eu, nós somos profetas da palavra de Deus. Nós precisamos falar do reino. Nós precisamos dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Eu vou citar aqui o versículo de João capítulo 11, e o versículo de número 25 e o 26a, que disse assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui, se nós fôssemos falar disso aqui, ia demorar um pouquinho mais, mas deixa eu resumir. Aqui onde ele está escrito, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Todos nós que descermos à sepultura, todos nós que provarmos a morte e morrermos, nós teremos a oportunidade da ressurreição, todos. Só que uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição da destruição, da condenação eterna. Estes aqui que ele está falando não morrerá eternamente, é porque estarão vívidos, estarão com ele eternamente onde ele foi preparar este lugar. Então queira ser um dos escolhidos, queira ser um daqueles que vai viver com Jesus eternamente. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Assim como ele ressuscitou, como ele vivo está, Jesus não está morto não. Tem muita gente aí falando que Jesus morreu, só fala da morte, fala disso, fala daquilo outro. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou e ao lado do Pai ele está intercedendo por nós. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a nossa salvação. E quem não crer nele, quem não crer em Jesus, já está condenado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Esta é mais uma conversa diária que nós tivemos e com certeza eu quero te agradecer, quero imensamente te agradecer por este tempo que você nos deu esta atenção de assistir mais este vídeo e convidar você para não desistir de Cristo. Desista de mim, desista do teu ministério, desista do que você quiser, mas não desista de Jesus Cristo. E não deixe de examinar as Escrituras, porque são as Escrituras que de Jesus testifica. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha um excelente a fazer neste dia, noite, manhã, não sei a hora que você está assistindo este vídeo, e que nunca se esqueça, Jesus é contigo aonde quer que você vá. Amém? Deus abençoe em mais esta
Conversa Diária.